bajulando quem tem dinheiro, queira estar bajulando quem tem condições financeiras. E a gente vê muito disso. E às vezes, na maioria das vezes, para aumentar a bajulação e para ter algum prestígio diante daqueles que eles bajulam, o que é que ocorre? São capazes até de ficar dedurando colegas. Por exemplo, isso acontece muito em empresas. Fica dedurando o colega, falando de coisas que até o colega não fez, para ver se pega uma moralzinha com o chefe, para prejudicar um colega. Então, como Jesus Cristo não tinha recursos financeiros, estava ali nascendo no seio de uma família pobre, sem expressão, um homem carpinteiro, casado com uma mulher, filha também de pessoas humildes, então ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. É brincadeira um negócio desse? Então, quando Isaías vai descrevendo isso, eu começo a ver a imagem de Jesus. Aí eu começo a perceber que não é aquele que está pintado nos quadros. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos como ferido e aflito de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa parte que o texto diz aqui, que ninguém achava nele nenhum atrativo. Ele diz assim, um de quem os homens escondiam o rosto. Isso aqui realmente era algo que chamávamos a atenção. Então tudo em Jesus, tudo que compunha Jesus, o seu aspecto físico, o seu aspecto financeiro, retratava que ele era uma pessoa que não tinha posses. E então eles não receberam esse Jesus como sendo o Messias, o Salvador, porque eles esperavam alguém que viesse com toda a pompa, que nascesse da família, quem sabe eles lá do rei Herodes, como se da família do rei Herodes pudesse vir o Salvador, imagine. Porque eles esperavam que Jesus nascesse no palácio, diretamente de sangue real humano, só que para a honra e glória do Senhor. O Senhor Jesus tem mais do que sangue azul, não porque ele é filho de um rei terreno, mas porque ele é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele tem mais do que sangue azul, mas aqueles homens da época não reconheceram nele o Senhor e Salvador que ele é. Segundo tópico, concebido pelo poder do Espírito Santo. Oh glória! Pode ler, Marcelma. Glória a Deus. Olha o que diz Hebreus, que é a referência que você tinha aí. Hebreus 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras
aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo próprio Filho. Ou seja, Deus se revelou para a humanidade na pessoa do seu Filho, enviado por Ele próprio a esse mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. Então é realmente algo muito importante para a nossa crença cristã, para nós que somos seguidores de Cristo. Nós não podemos nunca deixar de ter isto sempre em mente. Uma outra questão que eu quero destacar nesse tópico aqui, e se alguns irmãos que estão acompanhando vê alguma coisa importante que eu não vi, traga esse alerta, não deixe passar. Maria, sua mãe, concebeu a Jesus virginalmente. Esse é um detalhe que é muito importante, porque assim, Maria concebeu do Espírito Santo. Será que alguém imagina que de repente teve algum relacionamento? Maria se relacionou com o Espírito Santo? Não. Foi um relacionamento totalmente espiritual, sem intervenção sexual. É exatamente por obra e graça do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem necessidade de se relacionar sexualmente. Espírito não se relaciona sexualmente. O sexo é uma particularidade. O sexo é exatamente uma questão de seres vivos carnais, sejam eles animais ou seres humanos, animais irracionais ou animais racionais, que são os seres humanos. Então, espíritos não têm necessidade de terem relação sexual, porque eles são seres espirituais. Os anjos não têm necessidade de se relacionarem sexualmente. A produção dos anjos, a multiplicação dos anjos, não se dá por um ato sexual. Então isso tem que estar bem claro. Todo o processo de concepção de Maria, ao engravidar-se daquele que viria a ser o Salvador da humanidade, não foi por ato sexual. Foi algo realmente divino. Não foi preciso o Espírito Santo ter que se relacionar com ela para que ela engravidasse e desse a luz ao Salvador da humanidade. 2.2, verdadeiro Deus, irmã Vanusa. Olha o que aqui, Filipenses 2, números de referência dados aí no texto que a irmã Vanusa acabou de ler, que é Filipenses 2, 5 e 6. Olha o que diz a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí a gente usa aquele termo que as pessoas usam, não estou nem mais usando, né? Agora haja, para dar uma dor e morrer.
O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, está pedindo que haja em nós? O mesmo sentimento que houve em Jesus, que há em Jesus, que esteja também presente em nós. É o de que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É o contrário. A busca do homem é por reconhecimento. Foi hoje, eu estava trazendo alguém de algum lugar, não sei se foi de algum hospital, e alguém estava falando. Se alguém foi com alguém aqui, me corrige, me diz: não, pastor, comigo essa conversa. Alguém fala, foi ontem, não foi dele, a gente vindo que tem pessoas que dizem assim: poxa, eu não sou reconhecido na igreja. Isso é coisa da internet, né? Aí alguém botou lá no Face: olha, no lugar de ser reconhecido é no IML. É onde vai os familiares, infelizmente, a pessoa morre e tem que ir um familiar para reconhecer. É seu parente mesmo? É esse mesmo? Não é? Fazer o reconhecimento. Mas isso é normal no ser humano. Não é para ser assim, mas é normal. Só que a gente tem que lutar para tirar isso de nós. A gente não tem que buscar reconhecimento. A gente não tem que correr atrás de aplausos. Imagina você ficar correndo para ser a estrela principal. Nos shows da vida dos artistas, há um foco, um feixe de luz. Quando a cena principalmente tem uma parte que está com luzes apagadas, bota um feixe de luz somente no artista. Onde o artista faz, aquele feixe de luz vai acompanhando ele, em cima dele. Então as pessoas não vê nada, só vê ele. Porque qual é o sentido daquilo? É destacar só ele. Só ele é o artista. E no reino de Deus não é assim. Então Deus, neste texto e nesta lição, faz um apelo para nós outros: que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que ele, qual foi o sentimento? Que ele não teve por usurpação ser igual a nada. Eu sou Deus, eu sou igual a Deus, eu vou descer para essa terra contaminada. A terra aqui é tão contaminada, meu irmão, de tudo. Meu Deus do céu, só a misericórdia de Deus. Toda vez que eu desço aí, piso numa titica de cachorro nessa rua. Porque o povo cria cachorro, os cachorros inocentes não tem nada a ver com eles. Eles criam cachorro, não prendem cachorro, os cachorros saem sujando na rua toda, é um sufoco para você não pisar em titica de cachorro. Mas eu vou fazer perversidade com o cachorro? Não posso fazer. Porque os cachorros não tem nada a ver com isso. São animais irracionais. Mas as pessoas, aí você tem que, meu Deus, tenha misericórdia, porque você não pode se irritar, você não pode se estressar, você não pode pecar. Você tem que se controlar. Então você tem que respirar fundo e buscar. Mas o que nós percebemos no ser humano é aquela coisa, imagine, buscando sempre a grandeza. Imagine, a terra é contaminada, como está dizendo, por titica de cachorro, por titica de gente, por cuspe de gente que tem problema de saúde, gente que está com problema sério, e a gente tem contato com isso pelo chão. A terra está toda contaminada de tudo quanto é coisa, e principalmente da iniquidade. A pior sujeira na terra não é nem a titica que o cachorro faz, o ser humano. A pior sujeira da face da terra é as coisas erradas que os homens fazem, que contaminam a toda a terra. Quando o servo do Senhor Moisés se aproximou de Deus para ter com ele, quando ele chegou numa certa distância, o que foi que Deus disse para ele? Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu pisas é terra santa. Aí o Senhor dos senhores descer de lá para pisar nessa terra. Olha, imagine, meu irmão, você sabe o que é isso? Isso é a convicção, é quando alguém tem certeza do que ele é. Quando alguém tem certeza do que ele é, ele não tem problema. Por quê? Porque ele sabe que ele é Deus. Então ele vinha aqui, não vai tirar pedaço. Então esse é o sentimento que Deus espera que haja em nós. O mesmo que houve em Deus, em Jesus,
que ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas o que? Se humilhou, ou se aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tem coisa pior para Deus do que se tornar homem? E ele não teve nenhuma dúvida quando foi convocado para esse objetivo. Tem gente que você diz assim, e às vezes que ainda brincando, alguém diz assim, oi fulano, por exemplo, eu sou Sandro, e alguém me chama de uma outra pessoa, vou fazer aqui comigo mesmo e com meu filho para não causar um problema. Diga aí, David. E aí a gente vê muito. Quando você diz assim, um não quer ser o outro. O ser humano não quer ser o outro ser humano. Há alguma diferença entre um e outro? Um foi feito de uma forma e outro foi feito de outro. A carne dele é diferente da minha carne. Tem alguma coisa biologicamente falando, tem alguma coisa dele que é diferente de mim? Pode só ser um problema. Ou alguma, de repente, um promoção, algum tipo de coisa que faz ele muito mais inteligente do que eu, isso tudo bem. Mas do ponto de vista de carne, somos todos da mesma matéria-prima. As carnes apodrecem. O próprio Senhor diz que o Espírito é que vivifica e a carne para nada presta, apodrece. Tem gente que está com certos tipos de problemas que está cheirando mal antes mesmo de morrer. E tem gente que fica com o sapatinho alto se achando. Então a gente tem que se esvaziar de si mesmo como o próprio Senhor Jesus Cristo se esvaziou. Então quando você sabe que você é filho do Deus Altíssimo, você não se preocupa com o que os outros pensam de você. Você pode estar na miséria, você pode estar andando descalço, você pode estar andando com a sandália emendada, como eu muitas vezes andei com a sandália baiana que quebrava e eu enfiava um prego. Mas mesmo com aquela sandália enfiada, um prego na correia, ainda assim eu continuava sendo o filho do Deus vivo. Aquela sandália quebrada não me faz perder a identidade. Mas olha para ele, aquele cara mendigo, com a sandália. E eu, não sei se os irmãos sabem aqui, eu já contei isso aqui, eu fui chamado como um pastor de mendigo, para vergonha nossa, porque um servo de Deus, pastor, chamou a sua ovelha de mendiga. Imagine a situação. Era para eu estar na presença de Deus se eu fosse olhar para ele, para o homem? Não. Era para eu ter me afastado da presença do Senhor. Mas o que me prende aqui não é o homem. O que me prende aqui é a grandeza de Deus. Então alguém chegou, eu estava começando a pregar, e alguém lá na igreja batista disse assim: pastor, o irmão Santo está pregando direitinho, bota ele para pregar aí. Aquilo é um mendigo. Porque não tenho vergonha de dizer que cheguei na igreja, me converti, vestindo uma calça de tergal. Olha, tergal já tinha saído de cena há mais de 10 anos. Mas quando eu me converti, eu queria me vestir socialmente. Não tinha outra coisa que vestir, achei uma calça de tergal verde. Parecia que foi de algum Judas. Aí mandei mãe fazer uma bainha, mãe alinhavou com os pontos desse tamanho, com linha branca. Eu achei que a linha branca estava mostrando muito, e eu ir para lá com aquela calça, com a bainha lá alinhavada. Eu disse, peguei um hidrocor verde e fui passar por cima, o hidrocor da mesma cor da calça. Minha irmã, parecia que acendeu foi uma luz e aí ficava visível. Mas você pensa que eu me importei? Tá eu lá na igreja batista, todo social, com a calça de tergal, com as alinhadas deste tamanho os pontos, me achando, entendeu? Então quando um pastor começou a ver isso, rapaz, esse cara se veste, porque todo o dinheiro, eu sempre ganhei muito dinheiro, mas como eu era íntimo, eu estourava meu dinheiro todo, gastava todo com bebida, na farra, eu não tinha uma calça. Aí o que é que aconteceu? Aí o pastor olhava para mim assim, eu imagino, que eu vou me falar, como é que eu vou botar esse homem para pregar? Esse homem é um mendigo. Como é que eu vou deixar um mendigo chegar no púlpito da minha igreja para pregar? O homem todo maltrapilho, todo mal vestido. Passado um tempo, um outro irmão que hoje é pastor me falou: ô pastor Sandro, você se lembra daquela irmã? Eu não me lembro. E sabe o que aquela irmã me falou um dia? Que se levasse o senhor e desse um banho de loja, que o senhor ia ficar muito bonito. Imagina, é para vocês verem a situação que eu cheguei aos pés de Cristo. Mas isso,
Eles me achavam mendigo, mas eu nunca me vi como mendigo. Eu me via como o escolhido de Deus, o separado de Deus para servir a Ele. Eu nunca tive esse complexo de inferioridade. Nunca, meu irmão. Deus acho que fechou os meus olhos e não me deixava ver. Eu era motivo até de pilhério. Certa vez, o pai estava morando em São Paulo, mandou de São Paulo, faleceu alguém lá em São Paulo, e foi a verdade. E o pai mandou de lá para cá alguns paletós. E um dos paletós era de viludo. Não sei se Maria Regina, minha esposa, se lembra disso. Todo desfiado, todo descosturado. E eu prontamente botei esse paletó de viludo. Quando eu cheguei lá na frente da igreja, teve paletó de viludo. Você está vendo como é que é? Esse é para aí, o mendigo está vestindo paletó de viludo. Não é brincadeira não, meu irmão. Não olhe para mim. Não olhe um para o outro. Você pode até olhar e seguir alguma coisa, algum exemplo, mas não tome o seu irmão como motivo de você estar na presença de Deus. Não olhe para o seu irmão deste prisma, deste ponto de vista. Olhe para Jesus Cristo como o autor e consumador da sua fé. Então olhe para Ele, que quando você começa a olhar para o seu irmão, para seja lá para quem for, você vai ver falha, você vai ver defeito. Então você não está aqui por causa dele. Você está aqui por causa de alguém que é infinitamente maior do que ele. Você está aqui por conta de alguém que é infinitamente maior do que eu, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Qual é o outro tópico? 2.1? Não. 2.3. 2.2 não? 2.3. 2.3, então a irmã Edleide. Que nasceu da Virgem Maria. Que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Esse artigo declara o ensino bíblico sobre a natureza humana de Jesus. Como Deus, ele se fez plenamente humano. O nosso Senhor sentiu fome, sede, tristeza, alegria, medo, coragem. Em tudo ele foi tentado e provado, mas sem cometer pecado. Veja como um versículo adiante descreve os sentimentos humanos vividos por Jesus. Então me disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aqui que aqui ainda que Jesus chorou a morte de seu amigo Lázaro. Para além de sua divindade, de Deus, a nossa humanidade até as últimas consequências. Quando conhecemos a natureza humana de Jesus Cristo, chegamos a Ele com toda a nossa fraqueza, fragilidade e humanidade, porque Ele foi humano, como nós o somos. Imagina, Deus de sua glória encarnou-se humanamente e não quis ser super-homem, porque nós desejaríamos nos apresentar como super-pessoas, super-humanos diante de Deus. Ele nos conhece por dentro e por fora. Amém. Está vendo? Isso aqui é uma lição. Às vezes nós queremos chegar diante de Deus como super-homens. Meu irmão, diz assim, isso é coisa do passado, mas a gente já cansou de ouvir, pelo machismo que a sociedade impunha, que homem não chora, né? Já ouviu isso, mano? Homem não chora. Quem foi que inventou isso? E aí tem alguns homens que morrem, terminam morrendo, porque às vezes o choro traz um alívio, o choro traz um bálsamo. O que o Senhor diz? Bem-aventurados que, porque o quê? Olha aí. Aí o cidadão não chora, não, o homem não chora. E tem mulheres também, né? Pastoras, né? Não vou aqui discutir essa questão, mas mulheres de Deus, homens de Deus,
que porque estão na frente da obra, porque são servos, não vou chorar não. Gente, meu irmão, você é super-homem? Você é super-mulher? É a Mulher Maravilha? Aí você está com um problema, você está sofrendo, você não chora, que é para mostrar que você é forte, que você é durão. Não. Quando você não consegue transformar, observe, tem pessoas que não conseguem transformar o que ele está sentindo de dor, de decepção, em lágrimas. E esse sofre mais. Quando pensa que não, dá um ataque e cai duro. Porque você aguentar, se prender ali, não chorar, está vivendo aquele drama, aquela dor, aquela tristeza, você está ali. É como uma panela de pressão com o pito, com aquela válvula entupida. Não sai pressão, o que é que vai acontecer? Ela vai aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão, vai ter que explodir. É o que acontece com o ser humano. Então, quando o ser humano, mas tem ser humano que é da sua própria natureza, ele não consegue chorar, ele não consegue transformar o seu sentimento em lágrimas, mas está sofrendo, às vezes até mais do que quem, às vezes você vê alguém, e chega e esguincha, parecendo aquele negócio de, né? Chega a lágrima e esguincha, e às vezes está sofrendo menos do que quem não está chorando. Observe aqui um detalhe, hoje nem tanto, mas ainda se contratam hoje, viu? Já ouviu falar em caspideiras? Nunca ouviram não, foi? Eram mulheres, e ainda são, ainda tem, não só mulher e homem também, que são contratadas. Tem gente chique, você está pensando que gente chique vai lá chorar por ninguém? É caspideira. Carpideiras. Então essas carpideiras, o que é que elas fazem? Elas são contratadas, vão ali para a sentinela, onde está lá o falecido ou a falecida, e aí começam a chorar. E chora, que parece até que é alguém da família, mas é por sentimento de tristeza, de dor, não. Chora, mas já está chorando e imaginando o dinheiro entrando no bolso. Então veja que nem sempre aquele que consegue transformar o sentimento em lágrima, ou aquele que está se derretendo em rios de lágrimas, é porque realmente ele está tão comovido e tão sentido. Porque às vezes as pessoas julgam: rapaz, aquele filho nem está chorando, ela nem gostava do pai não. Está vendo o outro lá chorando para se acabar, está até desmaiando. Aquele gostava mesmo do pai. Não, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Nós não estamos dentro de ninguém para saber qual é o sentimento de um e do outro. Entendeu? Então não é assim que é medido a intensidade do gostar de alguém ou não. Mas o certo é que Jesus Cristo, ele realmente foi até as últimas consequências e não mediu esforços para nos salvar. O outro tópico, quem vai ler aí? Irmã Maria Lúcia. Está engatilhado aí? Então pode ler, depois o irmão David. Não. 3.1. 3.1. Crucificado, morto, mas ressurreto. Crianças, que Deus guarda o meu coração de não ser engraçado na mesma condição de avô
pessoas ainda pensando em estar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus não comunga com a farsa, a maldade e a injustiça. Que o nosso coração seja o lugar do bem, do amor e da justiça. Eu achei interessante essa fala, né? As colocações aqui, ó, diz que a condenação de Jesus foi sórdida, foi falsa, foi covarde. Por quê? Porque não havia nenhuma verdade em todas aquelas acusações. E todas as vezes que Jesus era apresentado a uma autoridade, e a autoridade analisava do que Jesus estava sendo acusado, e não via motivo para ele ser condenado. Então realmente foi uma trama sórdida, falsa e covarde. Quer dizer, como pode alguém que só falava do amor, alguém que pregava contra a hipocrisia religiosa, os hipócritas, os falsos, os fingidos, porque a hipocrisia, o Senhor chega a comparar os hipócritas como sepulcros caiados, principalmente depois do dia 1º de... qual é o dia de finados? De novembro. 1º de novembro. Você vai lá no dia 2 de novembro, percorra os cemitérios para ver. As covas estão tudo capinadas, as cruzes estão tudo pintadas, a frente dos sepulcros está tudo caiado, aqueles que é mausoléu, está com as pedras de mármore tudo levaram, pagou alguém para levar sapólio, para dar um polimento. Então deixa tudo bonitinho e brilhando por fora, mas por dentro só tem porcaria, só tem podridão. Então o hipócrita é como um sepulcro caiado, por fora aparenta ser alguma coisa boa, mas por dentro não tem nada que preste. Então foram essas pessoas que condenaram Jesus. E aí não adianta nós aqui dizer, Senhor, como é que faz isso? E a Alessandra vai dizer que se nós estivéssemos lá, nós também faríamos o mesmo. Porque imagine a crença deles, eles estavam baseados na lei. E aí chega Jesus, um homem pobre, praticamente um mendigo, era sustentado pelas mulheres. As mulheres levavam as suas fazendas para Jesus. Sabe o que é fazenda? Alguém sabe aqui o que é fazenda? Não é? Riqueza. Ah, sim, pensei que você ia dizer que era as fazendas de gado. Levavam roupas, levavam mantimento, levavam alimentos. Então Jesus era sustentado por essas mulheres. Quando alguém disse que queria seguir a Jesus, Jesus disse, olha, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Eu não tenho nada. Então esse Jesus que praticamente era um mendigo, então quando ele chegou se dizendo Filho de Deus, ninguém acreditava. Eles rangiam os dentes, ficavam enfurecidos, diziam que Jesus estava... Quando Jesus falava que ele conhecia Deus, que ele e o Pai eram, eles rangiam os dentes, isso é uma blasfêmia. Eles gritavam, a gente vê nos filmes, né? Blasfêmia, blasfêmia. Porque eles achavam que um ser humano dizer um negócio desse estava blasfemando. Então, pela ignorância, o que é que a Bíblia diz? Por falta de conhecimento, o meu povo é destruído, porque falta conhecimento. E aqueles homens, ainda que cumprindo as escrituras, a profecia tinha que ser cumprida, mas eles, de forma ignorante, fizeram aquilo com Jesus Cristo da pior forma possível. 3.2, irmão Deus. Chicotadas nas costas, carne rasgada, pés traspassados e pregados na cruz, mãos cravadas no madeiro, lança em seu peito, sangue e água saíram dele, ele expirou, morreu. Você já deve ter assistido a filmes sobre a crucificação de Jesus e, talvez, tenha se impressionado com tamanha violência e dor que impuseram ao nosso Senhor. O que aconteceu com Jesus foi profetizado há muito pelo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus morreu pelos nossos pecados e transgressões. Por isso é que falamos em justificação, regeneração, nova criatura,
Pois, na verdade, quem deveria estar no lugar de Jesus éramos eu e você. Nós éramos dignos de sermos mortos devido à nossa natureza perversa e imoral. Ele não. Nosso Senhor jamais pecou. Nós merecíamos, ele não. Isso é a mais pura verdade. Agora, vocês sabem, pergunta assim, não sei se vocês já fizeram, mas por que Jesus passou por tudo isso? Não poderia só ser crucificado? Não. Necessitava ser mais do que crucificado, irmãos. Tinha que ser humilhado. Tinha que ser espizinhado. Sabe? Tinham que fazer barbaridades como fizeram. Porque só o fato de morrer, talvez alguém achasse, isso foi simples, não foi. Então ele foi submetido ao pior de trágico que havia na humanidade daquela época. Porque a morte através da crucificação, era o pior tipo de morte, por vários motivos. O primeiro deles era que era humilhante. A morte de cruz era reservada para os piores marginais da época. Agora imagine, o Salvador nunca roubou, nunca pecou, tem que ser submetido a uma morte que só os piores elementos eram submetidos. Isso é uma humilhação. Segundo ponto, a questão do sofrimento, porque a crucificação não mata imediatamente. O cidadão crucificado vai ter que morrer aos pouquinhos. Os grandes estudiosos, cientistas, médicos, dizem que aquela posição da crucificação, primeiro as dores, como o texto que o irmão David leu, foi transpassado pelos pés, olha, chicotadas nas costas, carne rasgada, pés transpassados, a pregos na cruz, mãos cravadas no madeiro, lança em seu peito. Todos esses fatos aqui, isso aqui são coisas que retratam o requinte de crueldade com que eles mataram Jesus Cristo, como eles assassinaram Jesus Cristo, e demonstra que estas coisas trazem muita tortura. Primeiro, um prego entrando na carne, no osso de um ser humano, uma carne do ser humano sendo rasgada com aquele chicote, que na ponta de cada chicote daquele, de cada perna de chicote daquele, havia uma espécie de garra, uma espécie de anzol, curvado para dentro, tipo assim, ó. Então quando dava a chicotada, os grampos enfiavam na carne de Jesus e eles se puxavam, e vinham os pedaços de carne. Então tudo aquilo era para fazer com que eles sentissem mais dor e sofressem mais. Era como se aquelas pessoas estivessem com muita raiva dele. Não era só matar, era matar da pior forma possível, porque naquele momento, na visão deles, Jesus era o pior ser humano que existia. Imagine essa situação. E aí depois, quando a posição dele, já depois de torturado, depois de pregado na cruz, aquela posição de braços abertos, sustentando o peso nos pés e nos braços, nós ficamos em pé. E eu que tenho problema de hernia de disco e esporão, eu não consigo ficar parado o tempo todo assim. Eu sempre tenho que estar descansando um pé, descansando o outro, que incomoda. Agora a gente que aparentemente não tem nada, se a gente ficar um pouco de tempo em pé, a gente já cansa, vai tudo. Agora imagina alguém pregado. Aí vamos supor, o peso está aqui nos pés pregado. Ele aí está doendo muito, ele tenta aliviar. Como é que ele vai aliviar? Carregando o peso na onde? Nos braços. Aí os braços pregados, ele aí força os braços para aliviar as pernas. Ele aí vai tudo para o peso da mão, rasgando a mão. Aí ele alivia a mão, vai para o pé. Meu irmão, aquilo ali foi coisa terrível. Ali foi coisa diabólica mesmo. Os homens que tiveram coragem de fazer isso e ficar olhando, vendo Jesus, por mais, todos nós somos seres humanos. A gente sabe que tem gente que faz um monte de besteira, né?
Mas quando a gente vê uma pessoa dessa morrendo, passando por alguma situação complicada, a gente fica com pena, a gente se compadece, mesmo sabendo que a pessoa já fez barbaridade, mas a gente se compadece, porque nós somos seres humanos. E aqueles homens não se compadeceram do sofrimento de Jesus, ainda ficaram ali assistindo, e para assegurar que ele morresse logo, só que ele já havia morrido, foram lá com aquela lança e cravaram aquela lança nas costelas dele, para como dizer assim, vamos dar um golpe de misericórdia, para ver se ele já, né? Mas ele já havia expirado, não teve que sentir mais aquela dor, mais aquele sofrimento. Então, realmente, chega um momento que ele, né, naquele retratado no filme, e na Bíblia nós lemos, está escrito, registrado, ele diz, lemar sabactani. Imagine como Jesus falou isso, como isso soou. Ele, Deus meu, por que me desamparaste? Meu irmão, é dor. Então é esse Jesus que nós estamos aqui por ele. Aí às vezes por causa de mim alguém vira as costas e vai embora. Não foi eu que morri não, meu irmão. Às vezes por causa de algum irmão aqui, alguém vira as costas e vai embora. Não foi o irmão aqui que morreu não, que passou por isso não. Você está aqui por esse. Será que esse não é digno não? Da sua presença, da sua adoração? 3.3, Jesus ressuscitou no terceiro dia e ascendeu aos céus. Irmã Maria Socorro, bote ela para participar em nome de Jesus. Vamos concluindo. Todo nosso Senhor, está desanimados, o que eles poderiam fazer? O mestre que ouviu, nosso Senhor, porém havia falado que ele ressuscitaria no terceiro dia. As Escrituras testemunham que ele ressuscitou no terceiro dia, não somente depois, ele também apareceu ao descer a mais de 500 irmãos dentre os quais alguns ainda viviam na época em que o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta à igreja de Corinto. A doutrina da ressurreição é o cerne da fé cristã. O apóstolo Paulo diz que, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é a nossa pregação, também é a vossa fé. Em outras palavras, a nossa pregação e a nossa fé no Evangelho não valeria de nada se a ressurreição de Cristo não fosse verdade. Cristo ascendeu ao céu e hoje se encontra à direita do Pai, conforme mas um dia ele voltará. Amém. Sei que Jesus voltará. Quando será, eu não sei. Estou certo, porém, que quando isso acontecer, eu irei, sim irei. Sei que esse dia será maravilhoso, porque todos que a Jesus se entregarem pela fé vão subir, se encontrar. Que bom será, se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que nos deu eterna salvação. Enquanto Cristo não vem, quero viver mais e mais como alguém que espera o Salvador, que virá se encontrar. Jesus virá. Amém? Foi até muito, né? Até eu mesmo me surpreendi, porque nesse louvor, há muitos anos nesse coro a gente não vê as pessoas louvando. Eu tentei ensaiar, mas mesmo assim, infelizmente, eu não tenho o dom do louvor como muitos de vocês aqui, mas
a gente tenta exaltar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos concluir. Cremos em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia. A igreja cristã, ao longo desses 21 séculos de história, crê na ressurreição de Jesus Cristo. Temos a certeza de que é possível uma nova vida com Deus, mesmo no mundo decaído, onde habita pessoas de natureza decaída. Fomos alcançados pela graça de Deus, o seu favor de salvação imerecido por nós, a partir da crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo, nós podemos dizer: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas glórias e graças a Deus, que nos conduz em triunfo por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A irmã está avisando que amanhã haverá ensaio às 19 horas para todas as mulheres. Amém? E as coreografias, viu? Vocês faziam para mim, né? Beleza. Aí cansou de fazer para mim. Então, façam para Deus, que vocês nunca vão cansar. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu te louvo, Senhor, pela tua grandeza. Somente o Senhor poderia passar pelo que o Senhor passou para salvar quem não vale um centavo, para salvar quem não vale um níquel furado. Ó Deus, o teu amor é inenarrável, o teu amor não dá para descrever, não dá para mensurar. Eu te louvo, Pai, porque quando nós não merecíamos nada, o Senhor nos deu tudo pelo teu muito amor. Ó Deus, não deixe, meu Senhor, que em nenhum momento sequer venhamos esquecer do que o Senhor significa, do que o Senhor representa para nós. O Senhor é a razão da nossa existência, o Senhor é a razão da nossa vida. Sem o Senhor nós não vivemos, sem ti nós não existiríamos. Já estaríamos desintegrados, já teríamos sido, ó Deus, arrebatado pelo inimigo das nossas almas. Então, obrigado pelo teu amor, ó Deus, em nome de Jesus. As tuas filhas estarão amanhã ensaiando. Abençoe as tuas filhas, para que haja unidade, para que haja comunhão, para que haja amor, entendimento, para que o diabo seja envergonhado e para que o teu nome seja glorificado. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila embaixo da tua proteção divina, e um dia de amanhã de muita bênção em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. As crianças. Ela não acaba a mãe dela.